Olá, Caio Teodoro aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da sua série Promob Primeiros Passos. E agora eu vou mostrar aqui para você passo a passo como é que você faz o tampo em cima aqui dos armários inferiores, tá bom? E para isso nós vamos utilizar um comando que você já conhece, que ele é um comando aí que ele é utilizado de diversas formas aqui dentro do Promob, que são as geometrias. Eu vou vir aqui em cima e vou acionar a função construir geometria retangular, tá bom? Então vou dar um clique na setinha preta para baixo e vou acionar aqui, ó, o construir geometria retangular. Feito isso, eu vou vir aqui no meu balcão, tá bom? Dá um zoom aqui, ó, bem pertinho da espessura da chapa, tá vendo aqui da espessura da lateral? Clique com o botão direito do mouse, então dá um zoom perto da espessura e clique com o botão direito do mouse. Ela vai ficar assim, ó, amarela, selecionada, tá bom? Feito isso, o que você faz? Dá um clique aqui, ó, nessa extremidade aqui, ó, onde está o pontinho vermelho. Clicou, mexe o teu mouse, tá bom? Mexe o teu cursor, ele vai começar a desenhar assim, ó, uma geometria verde. Arrasta aqui para outra extremidade, tá bom? Então nós vamos arrastar aqui para outra extremidade e vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse, nesse pontinho aqui, ó, nessa extremidade, tá bom? Dei o clique com o botão esquerdo, jogo meu cursor aqui para cima, ele vai começar a desenhar uma geometria, tá vendo? Aqui para o alto, ó, desenhando uma geometria. Eu vou deixar ela, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, mais ou menos aí, para ela ficar nessa altura. Por quê? Agora que eu desenhei a geometria, eu vou dimensionar ela de acordo com a altura que eu preciso, tá bom? Então, ó, dei o clique, parei. Observa que a função de geometria está ativa aqui no meu cursor ainda, certo? O que eu faço? Vou pegar a ferramenta de seleção e movimentação. Vou apertar a letra M de mover no teclado do meu computador, tá bom? E ele vai virar aqui o formato de cursor, de setinha. Dou um clique aqui na geometria, certo? Cliquei na geometria, estou com ela selecionada, venho aqui do lado direito, ó, em ferramentas, propriedades. E aqui do lado direito, eu venho nessa opção chamada altura. E aqui, na altura, eu vou digitar o valor que eu desejo de altura para essa geometria. Vou colocar aqui um valor de 20 milímetros, tá bom? E vou apertar o Enter. Pronto, olha aí. Já ficou aqui, ó, feito então o meu tampo, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aproveitar esse tampo e eu vou jogar ele um pouquinho para frente, recobrindo aqui os meus puxadores, certo? Como é que eu faço isso agora? Eu venho aqui, tô com a minha geometria selecionada, observa que aparecem setas vermelhas aqui, tá vendo? Caso no seu Promob não apareça essas setas vermelhas, vem aqui, ó, na opção mostrar, aqui embaixo, tá vendo? E aqui você deixa ativo essa opção chamada setas, ok? Com as setas aqui aparecendo com o objeto selecionado, dá um clique na seta do meio aqui, ó. Observa que ela vai ficar verde, tá vendo? Ela ficou verde, eu vou vir aqui em ferramentas e propriedades, apareceu aqui a opção seta, tá vendo, ó? Eu dou um clique em seta, onde está escrito incremento aqui, ó, eu vou colocar o valor que eu desejo que ela venha para frente. Então, eu vou colocar um valor aqui de 20 milímetros, tá bom? Então, aqui incremento, 20 milímetros, dou um clique em aplicar. Quando eu clico em aplicar, observa aqui, ó, que a minha geometria, que o meu tampo veio para frente e fez aqui o recobrimento ali das minhas frentes, tá vendo? Fazendo aí então esse acabamento. Agora eu vou mostrar aqui para você como é que nós podemos utilizar ainda as geometrias mesmo e a própria geometria retangular para nós fazermos um engrosso aqui nesse tampo, tá bom? E também o espelho de acabamento aqui na parede. E para isso nós vamos ativar aqui então agora a ferramenta geometria retangular novamente, tá bom? Vem aqui em cima, ó, no comandinho de geometria, clique na seta para baixo, construir geometria retangular, tá bom? Dá um clique aqui e aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou desenhar o espelho de acabamento aqui. Para isso eu vou dar um clique com o botão direito do mouse em cima aqui do tampo, tá vendo? Observa que ele ficou amarelinho agora, 100% amarelo, e uma vez que esse tampo aqui
ele tá amarelo, eu vou dar um clique agora com o botão esquerdo do mouse aqui em qualquer ponto nele. Cliquei com o botão esquerdo, movimento aqui o meu cursor, ó, movimento o meu mouse, dou outro clique aqui com o botão esquerdo e desenho esse retângulo, essa geometria de forma adimensional sem tamanho algum. Agora eu jogo ela aqui para cima, tá vendo? Ó, e dou um clique aqui nesse ponto, desenhando aí, dando volume para a geometria. Então aí basicamente são 4 cliques, né? Um clique com o botão direito do mouse para selecionar a superfície, um clique com o botão esquerdo do mouse aqui, depois eu dei outro clique com o botão esquerdo do mouse aqui e um terceiro clique aqui para cima, ele desenhou, deu volume ali na geometria, tá bom? Agora que ele deu volume na geometria, aciona a ferramenta de movimentação e seleção, então vou pegar aqui a minha ferramenta, letra M de mover no teclado do computador, dei um clique aqui, tá vendo? Ó, selecionei o meu cubo, selecionei a minha geometria, vou vir aqui do lado direito em ferramentas, propriedades e vou alterar as propriedades dela, tá bom? Onde ela está marcando ali 692 de largura, eu vou colocar o valor de 2.200 milímetros, que é a largura do meu tampo. Ele pergunta aqui, ele fala da seguinte informação: não tem espaço suficiente para alterar a largura do módulo para 2.200 no plano selecionado. Deseja alterar a largura para 1957? Eu vou clicar em não. Se eu clicar em sim, ele vai ficar com esse valor aqui. Eu vou clicar em não, ele vai aumentar para o valor que eu quero, que é 2.200, e aí eu ajusto ela na posição correta, tá bom? Então eu dou um clique aqui em não, ó. Prontinho, ele ficou passando aqui para fora das paredes, né? Eu seguro clicado, arrasto, encosto ela aqui na parede, fica tudo certinho, tá bom? Agora nós vamos vir aqui novamente em ferramentas, propriedades, e com a geometria selecionada, eu vou dar aqui agora para ela um valor na altura, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com a altura de 60 milímetros. Feito isso, aperto a tecla Enter, ele já aceitou ali o valor de 60 milímetros. Alterei aqui para 60 milímetros, eu vou alterar aqui a profundidade dela, que vai vir a ser a minha espessura para 20 milímetros e vou apertar Enter. E aí eu tenho aqui desenhado o meu espelho de acabamento, tá vendo? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu já desenhei o espelho e ele está praticamente aí nas medidas que eu desejo trabalhar. Eu vou fazer o engrosso aqui da frente, tá? E para isso nós vamos fazer novamente utilizando a geometria para você fixar bem o comando e para você exercitar bastante essa parte aqui, que ela vai ser muito útil no seu dia a dia. Eu poderia duplicar aqui essa peça e só modificar dimensões. Todavia, é muito interessante que você pratique, que você exercite e veja mais exemplos aqui da aplicação, tá bom? Então vamos fazer aqui o engrosso da frente. Vou vir aqui em cima, seleciono construir geometria retangular novamente, dou um clique aqui ó, com o botão direito do mouse, vai ficar amarelinho, certo? Ficou amarelo, dou um clique com o botão esquerdo e movimento o meu cursor, ele começa a desenhar aqui uma geometria, tá vendo? Verde. Dou outro clique com o botão esquerdo, ele já cria um sólido, cria um volume. Jogo o meu cursor para cima e agora eu dou um terceiro clique aqui com o botão esquerdo do mouse e ele trava que a minha geometria está criada, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Vou acionar a ferramenta de movimentação e seleção, vou selecionar aqui a minha geometria e já vou arrastá-la aqui na posição para facilitar o meu trabalho. Vou deixar ela aqui no canto esquerdo, certo? Feito isso, vou modificar aqui então as propriedades dela. Vou vir aqui com ela selecionada, vem em ferramentas, propriedades, aqui na largura digito o valor de 2.200 e aperto Enter. Observa que ela já foi lá para o final, tá bom? Então, prontinho, tá certinho ali no final. Aqui na altura dela, vou digitar o valor de 20 milímetros, tá bom? Que vai ser o equivalente à espessura aqui, certo? E agora eu vou digitar a profundidade dela, tá bom? Uma profundidade de 30 milímetros e vou dar o Enter. Feito isso, ela ficou aqui com a profundidade menor, o engrosso, tá? Mudou aqui de posição. Eu arrasto ela aqui para a posição que eu desejo que ela fique novamente. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o meu engrosso aqui na lateral, tá bom? Vou criar um engrosso aqui
e vou criar outro engrosso aqui também. Procedimento é o mesmo, tá bom? Vamos acionar a geometria retangular, clique com o botão direito aqui em cima do nosso tampo, clique com o botão esquerdo aqui do mouse, certo? Movimento o meu cursor e ele começa a criar aqui o retângulo verde. Dou um clique novamente com o botão esquerdo, jogo o cursor aqui para cima e dou um clique. Cliquei, o que eu faço aqui agora? Ferramenta de movimentação e seleção, tá bom? E aí eu seleciono a minha geometria e vou redimensionar ela, certo? Vou pegar aqui antes a distância desse ponto até esse ponto. Vamos pegar aqui a ferramenta aqui em cima, ó, de calcular distância, essa ferramentinha aqui em cima, dou um zoom aqui, ó, pego a distância desse ponto e dou um clique aqui nesse ponto também. Temos uma distância aí de 520 milímetros. Então, a partir de agora, já sei que essa minha peça aqui precisa ter, nesse sentido aqui, 520 milímetros, tá bom? Então, seleciono ela, venho aqui em Ferramentas e Propriedades, e aqui em Ferramentas e Propriedades, largura, ela está com 145 milímetros. Vou colocar o valor de 30 e vou dar um Enter, tá bom? Altura, 167 milímetros, eu vou colocar aqui para ela um valor de 20 milímetros e vou dar um Enter, certo? Aqui em profundidade, agora eu vou colocar o valor que nós calculamos ali, de 520 milímetros, e pressiono Enter. Ela transpassou aqui para cima da outra, não tem problema, seguro clicado e arrasto aí para a posição. E até aqui eu já fiz então o que vai vir a ser o engrosso aqui, tá bom? Da minha pia, do meu balcão. Eu vou aproveitar já e criar também essa outra aqui na outra extremidade, certo? Como é que eu faço isso? Utilizando a geometria retangular aqui novamente, tá bom? Vou vir aqui em cima no construir geometria retangular, clique com o botão direito do mouse e aí eu vou dar um clique com o botão esquerdo agora no tampo e movimentar o meu cursor. Feito isso, dou outro clique aqui com o botão esquerdo, jogo o meu cursor para cima e desenho aqui então um volume. Prontinho, estou com a minha geometria já criada. O que eu faço agora? Aciono a ferramenta de movimentação e seleção, seleciono aqui a geometria, estou com ela selecionada, vamos lá na ferramenta de propriedades, tá bom? Aqui do lado direito, ó, menuzinho de propriedades com a geometria selecionada, vamos fazer as alterações dos valores dela. Largura está com 420, vou colocar o valor de 30 milímetros e vou apertar o Enter, tá bom? Aqui na altura eu tenho o valor de 155, vou colocar um valor de 20 milímetros e aperto a tecla Enter. E aqui na profundidade, novamente aí, 520 milímetros, aperto Enter, criei então o meu segundo engrosso lateral aqui, finalizando então aqui o engrosso do meu tampo. E é dessa forma que nós fazemos um tampo aí utilizando a ferramenta de geometria retangular. Lembrando que existem várias funções, vários recursos de geometria e o que eu queria mostrar nesse vídeo para você é como um recurso que você já conhece lá da base de alvenaria pode ser utilizado de diversas outras formas para criar um tampo, os espelhos de acabamento em grosso, por exemplo, uma ferramenta simples e com muita versatilidade que vai te ajudar muito aí no dia a dia. E eu fiz questão de, nesse vídeo aqui, praticar fazer várias vezes o mesmo recurso, porém de formas diferentes, que é para você exercitar e fixar bastante esse comando aí na sua memória, tá bom? Eu recomendo agora que você pare, que você pratique, que você assista o exercício quantas vezes forem necessárias, vá tirando suas dúvidas. E aí, assim que você já chegar nesse ponto aqui, quando você criar o seu tampo, quando você praticar aí, vai para o próximo vídeo, que lá eu vou estar aguardando você com novas dicas, com novas técnicas, para nós darmos continuidade nesse pequeno projeto que nós estamos fazendo aqui da cozinha. Grande abraço e até breve.